Olá, boa noite a todos. Iniciamos mais um Band Eleições 2012. E hoje nós vamos conversar com um consultor em marketing político. Qual a importância de um consultor em marketing político? Dizem que é tão importante quanto o próprio candidato, não sei, né? Vocês vão saber daqui a pouquinho. E convidamos hoje um dos maiores especialistas em marketing político do Brasil e já com trabalhos realizados fora do Brasil também. Estamos falando de Chico Santa Rita. Marqueteiro político, nome muito feio, né? Consultor em marketing político. Chico, boa noite. Obrigado por estar conosco hoje aqui, viu? É um prazer estar com você, com o Zé Arnaldo, com a Rose, aqui do Metro e com o pessoal de Campinas. O prazer é todo nosso. Lembrando que ele mora em Itatiba, né? Há tantos anos na nossa região. Já faz 25 anos que eu moro em Itatiba. E hoje até o meu escritório está em Itatiba, que eu estou aqui na região de Campinas. Para nós é um orgulho. Assentado aqui, né? Para nós é um orgulho muito grande. Como é orgulho também ter a Rose Guglielminetti hoje conosco. E boa noite, Rose. Aproveite e já faz a primeira pergunta ao Chico. Boa noite a todos, boa noite, Chico. Eu ouso dizer que eu acho que o marqueteiro é mais importante do que o próprio candidato, viu? Porque eles fazem milagres e é justamente, eu quero começar por aí. Por que o marqueteiro é tão importante e como que vocês conseguem vender tão bem um produto que, pra gente, ele está bem empacotado? Veja, Rose, eu vou trazer aqui para vocês uma frase que talvez responda um pouquinho a sua pergunta. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista a uma revista universitária, recentemente, que trata de marketing, essa revista, ele disse uma frase seguinte: o político brasileiro é muito despreparado. E o marketing político brasileiro, opinião do presidente Fernando Henrique, é mais preparado do que o político brasileiro. Então, não se trata exatamente de fazer dele um produto. Não, o candidato não é produto. Não é produto e isso está na síntese do trabalho. A forma como a pessoa escolhe um produto, quando ela vai no supermercado, ela tem um tipo de conexão cerebral para fazer aquela escolha de produto. A forma como ela escolhe um candidato ela é completamente diferente. Né? Então, o marketing político, hoje, ele trabalha para que mostre o candidato, mas ele não faz milagre. Então, mas vocês trabalham com pesquisa, né? Trabalhamos muito com pesquisa. Para poder moldar aquele candidato de acordo com aquilo que o eleitor quer. Agora, você pode pegar, por exemplo, eu acho que talvez vocês não façam milagres no caso de candidatos, por exemplo, aqui em Campinas, nós temos o doutor Eli que acabou de ser cassado. Então, ele tem um problema para ser resolvido, mas mesmo assim vocês ainda fazem milagres. O eleitor, ele quer o quê? Ele quer ser enganado ou não? Como que vocês trabalham para poder, você falou assim, o candidato, você não modifica o candidato, mas vocês vendem um cara que se fosse sozinho, ele não conseguiria aquele voto do eleitor. Não é bem assim. Olha, começa que o eleitor ele quer a verdade. Ele quer a verdade de um candidato. Eu digo sempre que uma boa campanha começa com um bom candidato. Sabe? Então você não faz milagres de transformação. Isso hoje, o eleitor que após a democratização foi crescendo a cada eleição, ele está cada vez mais esperto. Então, aquela história de fazer como se fez antigamente, a coisa da computação gráfica, a cidade virava uma beleza. Isso o eleitor entende que é computação gráfica. Ele sabe e ele diz, a gente capta isso em pesquisa, o eleitor dizendo o seguinte: isso aí eu não acredito, isso aí é montagem. Ele não tem a verbalização que a gente tem com essa televisão, mas ele sabe. Então, trabalha-se muito com a verdade. Eu trabalho muito com a verdade, preparando o candidato de uma forma que ele passe essa verdade. Não. Olha, no currículo do Chico Santa Rita tem nomes expressivos, né? Vai desde Orestes Quércia, Fernando Collor, Mário Covas, Ulisses Guimarães. E ficando nesta verdade, vende mentira, quem que o senhor acha que comprovou as verdades que o senhor pregoou e quem não comprovou as verdades que a sua campanha pregoou? Veja, eu sempre adotei como critério, eu não trabalho para fazer enganação. Então, sempre vou te dar um exemplo disso, claramente dar a você, o telespectador. Eu comecei a fazer a campanha daquele senhor lá de Brasília, que teve agora, recentemente, foi cassado. Qual deles? O Arruda? Arruda. Arruda? Arruda. O senhor não quis mencionar o nome dele ou esqueceu?
Não. São nomes que a gente procura até esquecer. Ah, tá. Não, eu fiquei na dúvida. Mas se o senhor tinha eu comecei esquecido. a fazer a campanha do Arruda. A campanha do Arruda começou a virar uma coisa tão fora de propósito que eu saí da campanha no meio. Não trabalho. Eu não trabalho E o do Collor? com esse tipo de coisa. Do Collor, porque o Collor ele veio, né? A gente estava acabando, saindo da ditadura, o país se abrindo de novo, novas eleições. Aí nós tínhamos o Lula, que era aquele sapo barbudo, né? Aquela coisa que ele ainda não tinha sido moldado, não estava preparado, estava muito com aquele discurso de sindicalista. E o Collor, ele veio como o salvador da pátria, o caçador dos marajás, e vocês aproveitaram, os marqueteiros aproveitaram essa ânsia que a população tinha, que o povo tinha por justiça, e ele foi eleito com isso, não foi? Veja, o Collor, e aqui em Campinas eu tenho um exemplo disso que eu falei também, que é o Dr. Hélio, mas depois a gente pode falar dele. O Collor, vou responder a você, Rosa, da seguinte forma. Primeiro, eu fiz o segundo turno da campanha de Collor. Meu critério para escolher um candidato é muito claro. Eu só trabalho para um candidato no qual eu votaria. Se eu não votaria no candidato, Rosa, eu não trabalho para ele. Naquele segundo turno, eu ia votar no Collor. O Collor era uma esperança, sem dúvida nenhuma. Fiz a campanha de segundo turno dele, ela foi bem sucedida, foi vitoriosa. E o que eu fiz na sequência? Me afastei imediatamente do Collor, porque já no trabalho da campanha eu senti um personagem que não é o meu tipo de pessoa com quem eu gosto de trabalhar e de conviver. Para você ter uma ideia, na época, eu era diretor de uma das maiores produtoras de vídeo do Brasil. A minha produtora não fez nenhum filme, nenhum vídeo, nenhum trabalho de mídia eletrônica para o governo Collor. E quando o Collor veio a São Paulo e quis ser candidato a prefeito de São Paulo, lembra disso? Talvez vocês lembrem disso. Ele veio a São Paulo, mudou a residência eleitoral e quis ser candidato a prefeito de São Paulo. E eu fui chamado pelo principal assessor dele para discutir valores e trabalho da campanha. E eu disse para ele claramente, eu não faço a campanha no Collor. Ah, mas eu nem te falei ainda quanto é. Digo, não fale. Não precisa falar. Aqui em Campinas... Essa ética existe com os outros, ou esse critério existe com os outros candidatos, os outros marqueteiros ou não? Às vezes não existe bem assim. Eu tenho uma pequena vantagem... que eu tenho, desculpe, que assim, quando o candidato é ruim, eu cobro mais e faço. Né? A impressão que dá para o leigo, quando é ruim eu vou cobrar mais, mas fácil. Quando o candidato é bom, fica até mais barato. Mas enfim, a ética nesse meio, eu já percebi qual é a sua. E o meio? Olha, o meio é um pouco poluído, é bem verdade. Eu tenho uma vantagem trabalhando do jeito que eu trabalho, que eu nunca respondi a CPI, nunca respondi a processo, nunca respondi a nenhum tipo de problema desse tipo, e tem vários que estão envolvidos em problemas desse tipo. Então, eu nunca tive, né? Porque eu trabalho com ética e com lisura. E se o candidato chegar e disser temos que fazer uma coisa que seja contra esses princípios, eu digo, estou fora. Não foi a primeira vez. Aqui em Campinas, eu fiz a campanha do Dr. Hélio na primeira vez que ele foi candidato. Ele era absolutamente desconhecido, tinha 1 minuto e 15 de tempo de televisão. É difícil você mostrar em 1 minuto e 15 uma pessoa que é desconhecida. Ninguém conhecia o Dr. Hélio, quer dizer, pouca gente conhecia. Ele já era deputado, mas pouca gente conhecia como administrador. Aquela história do balãozinho, do balão? Foi... Aquela campanha. Dr. Hélio é Campinas, como eu quero. Quem criou aquilo foi eu. Só que era 1 minuto e 15. E a gente via nas pesquisas que ele não conseguia passar, porque você não consegue apresentar uma pessoa 1 minuto e 15 quando você tinha concorrendo a Célia Leão, que é uma política tradicional de Campinas, uma pessoa importante, o Chico Amaral também, você tinha o Toninho do PT, você tinha o Jacob Tarias, prefeito, você tinha tal, e o Dr. Hélio com 1 minuto e 15 no meio daquilo lá. Ainda chegamos a alguma coisa da ordem, eu não lembro do número corretamente. Quarto, né? Ele chegou a 13,5%, se não me engano. A campanha chegou ao máximo que ela podia chegar, praticamente lançando o Dr. Hélio. Pois não. No segundo turno, eu fui chamado para corrigir a campanha da Célia Leão. Aí é que tem problemas no marketing político, que é uma estratégia errada,
é capaz de, em vez de crescer, de acabar com o candidato. E a Célia foi destruída na sua candidatura. A Célia é uma pessoa maravilhosa, tal, destruída por um marketing político. Eu só queria te perguntar, porque na campanha da Célia, eu me lembro muito bem, o Chico Amaral, a Célia estava em primeiro lugar, foi a de 96, disparado, aí foi montado um sambinha, o Chico Amaral, sabe aquela coisa? E aí ele acabou ganhando, mas quando você fala das estratégias erradas do marketing, nós tivemos, por exemplo, o Carlão Sampaio. O Carlão Sampaio, ele estava muito bem, você se lembra? Só que o Carlão, ele era uma pessoa, era dele, mais agressivo, e o marketing pediu para ele ficar como se fosse uma ovelhinha, ter uma voz mais compassada, mais tranquilo, e isso passou uma desonestidade para o eleitor, as pesquisas apontaram isso. Quando vocês sentam para estudar um candidato, como que vocês vão fazendo, avaliando os acertos e os erros de uma campanha e dá tempo de corrigir? Do Carlão não deu tempo, porque todo mundo falava assim, mas esse aí não é o Carlão. E os outros candidatos vão aproveitar das falhas do marketing. Eu não estava nessa campanha do Carlão. Aliás, eu era para ter estado, porque eu fui convidado para fazer a campanha, não acertamos a coisa de trabalho de campanha. A campanha tem que ter um mínimo de trabalho. Não é só contratar um bom marqueteiro que você vai fazer uma boa campanha. Ela tem que ter uma equipe, tem que ter um trabalho todo em conjunto. Mas eu estava na campanha da Célia e garanto a vocês, por pesquisa, que ela foi destruída por um marketing político equivocado, errado. Né? E daí no segundo turno, quando eu cheguei para no segundo turno, eu tive que dizer e disse a Célia, e estou falando de uma pessoa que eu tenho o maior respeito, uma pessoa que é importante em Campinas, com toda a clareza, Célia, a situação é muito difícil, é quase impossível de reverter. Não foi o sambinha do Chico. O que acabou com a Célia foi o marketing político, tanto é que a equipe que fez toda foi dispensada no primeiro turno. E me chamaram para tentar corrigir um desacerto que era brutal. Okay. Vamos fazer um pequeno intervalo, né? Estamos conversando com o Chico Santa Rosa, Santa Rita, desculpe, consultor de marketing. De santo que eles brigam lá em cima. Aliás, eu conversava com ele antes, o pai dele deve ter sido muito devoto de Santa Rita, né? Minha mãe. Minha mãe, né? Que colocou no nome dele Santa Rita. Isso é muito, muito importante nisso. E nós vamos falar com ele depois do próximo bloco a respeito também do marketing agora com as redes sociais. Como que está isso? Como é que vai ser nas próximas eleições? Tem regulamento para isso? Enfim, de que maneira os consultores em marketing poderão utilizar as redes sociais? Band Eleições 2012, dá só um tempinho e já volta. De volta com o consultor em marketing político, Chico Santa Rita. Eleições 2012 aqui na Band. Rose, eu vou passar para você fazer a primeira pergunta do segundo bloco. Vamos lá. Acho que quem está nos assistindo quer saber exatamente do que Campinas espera para essas eleições. Tivemos 2 prefeitos cassados, estamos tendo ainda um processo de julgamento por corrupção envolvendo políticos. Qual que vai ser o mote da campanha em Campinas? Quando o candidato procura vocês, os candidatos procuram vocês, dá para imaginar, porque a gente sempre tem saúde, educação, a moralidade pública vai estar na agenda dos candidatos deste ano aqui em Campinas? Pode estar, deve estar. Eu fico muito triste, porque eu gosto muito de Campinas, eu moro aqui na região de Campinas, frequento Campinas, né? Eu venho no shopping em Campinas, eu venho no cinema em Campinas, eu venho no teatro em Campinas, quer dizer, frequento Campinas. Então, eu fico muito triste com essa situação toda que tem acontecido em Campinas. Sem dúvida nenhuma, o elemento moral vai ser importante na campanha. Como eu não sou contratado por nenhum dos candidatos, eu não vou dar o marketing que é necessário, porque não me peçam... Não é isso. Mais ou menos assim, em linhas gerais, o que você acha que o eleitor está querendo? Esse aspecto vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Tentar resgatar a moralidade da administração, a seriedade, o planejamento, a orientação, a organização da cidade. Mas terá que ser importante numa situação triste como Campinas viveu. É uma viveu. eleição difícil ou não para o marqueteiro? É uma eleição difícil. É uma eleição difícil onde o marketing tem que ser muito bem trabalhado, muito bem estudado. Não basta vir com gracinha que não vai colar. Nem musiquinha. Nem musiquinha, não é por aí. É uma eleição difícil.
naquela tem que ser bem trabalhada, viu, Rose? Bem estudada, bem trabalhada, para que você corresponda a uma expectativa que a população tem. Nós já falamos aqui, até em outros programas, a respeito de boatos, né? Cada eleição tem uma série de boatos. Apaga alguém, põe dentro do ônibus, ele vai falando boatos, aquilo acaba virando boato. Carlão reclamou muito disso, Célia Leão reclamou muito disso, enfim, muita gente reclamou muito disso. Claro, todos perderam a eleição. E aí, como é que ficamos com a história de boatos e como é que ficamos com a história de ganhar votos com as redes sociais? Veja, a rede social, o grande problema delas é uma questão de segurança. O que acontece na rede social é que as pessoas se ocultam, as pessoas não aparecem. Então, ela pode virar ter uma atitude muito perniciosa numa campanha. A rede social, eu diria para você, ela não ajuda muito a eleger, a criar votos, mas ela pode ajudar muito. Foi o que aconteceu com a Dilma, no caso do aborto. Então, essa questão é muito importante da rede social. A rede social ainda não é a mídia de maior importância. A televisão, numa cidade como Campinas, vai ser novamente o grande foco aonde a campanha vai se estabelecer. Mas a rede social hoje cresce com uma importância mais deletéria do que construtiva. Né? Vamos falar de dinheiro. Eu acho que nós temos que falar, porque você falou de televisão, que ainda é a mídia mais importante, é a mídia mais cara, inclusive para a produção de programa. Quando nós tivemos a história do mensalão, nós tivemos o marqueteiro do Lula lá no banco, lá na CPI, falando sobre o dinheiro que foi para as ilhas, nem lembro para onde, que foi para Caimãs, né? Os candidatos em Campinas estão orçando 5 milhões, um custo de uma campanha em Campinas. Desses 5 milhões, 3,5 milhões para os marqueteiros. Como que é esse dinheiro? Esse dinheiro ele é legalizado? É isso mesmo? O custo de uma campanha no porte de Campinas vai custar 3,5 milhões? Olha, eu gostaria muito que o marqueteiro, eu não tenho campanha que eu ganhei 3,5 milhões. Não é exatamente isso. Você precisa juntar aí, quer dizer, uma equipe. Você não faz uma campanha numa cidade com uma equipe, a parte de televisão e de rádio, a parte de mídia eletrônica, sem ter uma equipe de pelo menos 40 pessoas. E tem que ser uma equipe vocês são do ramo, vocês têm a televisão, vocês sabem o custo de colocar um programa de televisão no ar. Um programa que seja correto, bem feito e tal. Então, isso não é caro. Há uma defasagem aí nesse cálculo, Rose, me permita, que é a seguinte. A televisão não tem sido nas campanhas o valor mais importante, maior. Aonde que está o valor maior? É nos acertos políticos, enfim, acertar com o candidato a vereador que precisa lá no bairro, tal. É aí que está a coisa mais nebulosa e menos complicada. A parte de televisão até ela é muito clara, porque os custos dela são claros. Os acordos políticos é que são obscuros. O pagamento desse dinheiro todo, não do consultor de marketing, mas da campanha, ele é feito antes da eleição ou depois? Eu vou dizer por quê. Porque quem perde depois tem dificuldade para pagar. E quem ganha, se for pagar depois que ganhou, também já está contando com o que vai pegar depois que for eleito. Quando que se dá esse pagamento? Olha, quando se trabalha corretamente, você faz um contrato. O doutor Hélio, por exemplo, naquele trabalho que eu fiz, ele não me pagou. Mas eu tinha um contrato, eu cobrei dele na justiça. Aí ele recebeu, né? Hã? Recebeu. Recebi. Desde que a pessoa tenha como pagar. Agora, se não tiver também... Aí depende, porque se você pega uma estrutura de marketing político de uma pessoa irresponsável ou de uma pessoa que não tem conceitos e que não tem reputação, eu não posso colocar a reputação que eu adquiri em 35 anos de trabalho em qualquer vagabundo por aí que vá fazer. Então, aí depende do que a pessoa quer, do que o candidato quer. Eu comecei aqui dizendo a frase do Fernando Henrique que o político brasileiro é mais despreparado do que o marketing político brasileiro. Agora, e quando você pega um candidato que não dá certo de jeito nenhum? Porque assim, você tem um candidato, ele tem que estar aberto para as ideias do marketing, porque você vai orientar, olha, faça isso, faça aquilo. Agora tem candidato que não quer de jeito nenhum.
Tem muita briga lá dentro da campanha? Olha, você pega candidatos que têm dificuldades, então você trabalha com essa dificuldade. Por exemplo, ele tem dificuldade de se expressar, de falar. Você traz uma pessoa especializada em media training para ajudá-lo a se expressar, a falar. Tal. Quando o candidato ele não tem condição e ele não quer entrar num sistema, eu digo, bom, eu sou demais aqui. Então, até logo, entende? Faça sua campanha. Via de regra, eles acabam ajudando. Eu não tenho tido problemas dessa ordem. Plano de governo, Chico. Plano de governo. O marqueteiro fala, inclua isso no seu plano de governo. Eu vou te dar um exemplo. É popular. Eu até havia deixado meio suspenso minha presença aqui hoje, porque eu poderia ter que ficar em Campo Grande. Eu estava em Campo Grande no final de semana. Em Campo Grande, eu estou indo agora para a 9ª campanha. É a 9ª campanha que nós fazemos lá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Felizmente, as 8 anteriores foram vitoriosas. Então, é uma coisa que a coisa flui, normal, é natural. Sabe-se a importância do marketing político, sabe-se a importância do político, e você não pode misturar a importância do político com a importância do marketing político. O marketing político não é feito para sobrepujar o político. Sobre o programa de governo. Interfere, o marqueteiro dá palpite para poder transformar mais palatável o programa de governo? Publicitárias, por exemplo? Não é fazer mais palatável, é fazer ele mais entendível. Tal. O plano de governo tem que ser feito por uma equipe que saiba fazer isso do candidato. O que o consultor de marketing político vai fazer? Ele vai dar um acabamento, ele vai fazer um copydesk. Ele vai dar um acabamento, mas ele não faz plano de governo. Eu tive um problema de plano de governo numa campanha que eu comecei a fazer na Argentina, que o candidato era um sujeito muito intelectual, muito sujeito de grande sabedoria e tal, e que ele tinha um plano de governo de 500 páginas. 500 páginas. Era uma Bíblia. Uma Bíblia, né? E eu disse a ele, vamos reduzir isso aqui para 5 páginas. Né? E ele colocou as 500 páginas na internet. Meu Deus. Nossa, ninguém vai ler. Então, não dá para você ler. Então, você tem que... A função do consultor de marketing político não é fazer o plano de governo. Ele tem que dizer o seguinte, esse plano de governo não está consistente. E aí, mas não é ele quem vai fazer, é o pessoal especialista na área de transporte, na área de saúde, na área de educação e tal. Ele vai transformar aquilo numa coisa entendível apenas, mas ele não vai trabalhar no conteúdo disso. Conosco acontece isso. Se o conteúdo não for bom, a gente sabe lá e diz, olha, isso aqui não tem conteúdo, não tem. Mas quem tem que fazer é o candidato e a sua equipe. O governo, né? Pois não, Rosa. Não, o que eu queria colocar é o seguinte, o problema desses planos de governo é que todos os candidatos colocam a mesma coisa, saúde, educação, segurança, transporte e tal. Como é que diferencia isso? Por que você prefere o meu plano de governo, que fala sobre esses itens, sobre o plano do outro, que fala a mesma coisa? Né? Sem ter que ficar inventando marabalismo do tipo trem-bala, não sei o quê. Como é que faz isso? Olha, não chega a ser a mesma coisa. E hoje já há um conceito, e eu digo para o meu candidato o seguinte, lembre-se que daqui a 4 anos você vai ser cobrado por esse plano de governo. Então não vamos colocar aqui uma coisa que seja infactível, tem que ser coisas que sejam factíveis. Que você possa, se não for feito, pelo menos ter uma boa desculpa para que aquilo não foi feito. Houve problema de verba, houve uma crise financeira, houve uma situação, né, tal. Mas o plano de governo ele tem que ser a coisa. A população não é boba. A população não sabe verbalizar, eu respeito muito a população. Porque a população, no fundo, ela sabe entender isso. Ela sabe entender cada vez mais. Há um fenômeno, eu conversava com a diretora do Ibope recentemente e trocávamos ideia do seguinte, a gente sente que cada vez mais a decisão final do voto está sendo mais demorada. Antigamente resolvia-se um pouco antes. O que é isso? É a população, Rose, que vai estar pensando mais. Ela está trabalhando mais o seu estímulo para escolher um candidato. O senhor acha, até como última pergunta, que está acabando já o nosso tempo, a pesquisa do Ibope, muitas vezes, ela é acusada de direcionar o voto do eleitor. Uma pesquisa às vésperas dizendo que eu vou ganhar, há alguns que não iam votar em ninguém, votam em mim para o tal de voto útil, né?
O senhor acha que pesquisa de Ibope atrapalha ou ajuda o candidato? Eu acho que ela é um instrumento de trabalho. Ela não atrapalha nem ajuda. Eu, quando quero uma pesquisa, eu quero uma pesquisa séria. Não quero uma pesquisa mentirosa. Ela tem que ser um instrumento de trabalho. E a pesquisa quantitativa é uma pesquisa que ela tem uma função muito forte mais perto da eleição. Hoje o valor dela é muito pequeno. Eu hoje, nesse momento das campanhas, eu trabalho com a qualitativa para saber como é que as pessoas estão vendo o momento político, a situação, enfim, como é que elas estão vendo o cerne da campanha. Bom, gente, ficamos por aqui. Conhecemos um pouco de marketing político, né? Pelo menos eu aprendi um pouquinho. Espero que vocês que não sabiam tanto quanto eu tenham aprendido também. Conversando com o Chico Santa Rita, um dos maiores do Brasil e da América. Obrigado, viu, Chico, pela presença. Foi um prazer ter recebido. Eu agradeço a você, Leonardo, agradeço a Rose. E sempre que quiserem disputar, eu estou sempre, como morador aqui da região, estou sempre à disposição de vocês e tenho sempre muito prazer em trazer um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu aí na prática, para que a população entenda também esse processo. Obrigado a você. Obrigado, Rose. Apareça mais, viu? Vou aparecer, convide mais, né? Tá sempre convidado. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Band Eleições 2012 voltará na próxima segunda-feira. Boa semana a todos, até lá.